Bom dia, irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus. Hoje é uma aula, né? É uma aula sobre um tema, como a Sandra falou, é um tema dos nossos dias, é um tema dos últimos anos, e a gente... o que ela falou aqui é bem o que aconteceu mesmo, né? Eu estava lembrando aqui, que eu acho que a Sandra, na verdade, falou sobre esse tema para a EBD há 2 anos. E aí, há 2 anos, o máximo que eu tinha feito relacionado especificamente a esse tema tinha sido dar um seminário na Univap. Mas seminário é coisa rapidinha, ali, que você prepara alguma coisa muito específica, não abrangente, dá aquele conteúdo ali e passa adiante. Aí, ano passado, eu falei para ela, Sandra, esse ano ainda não, mas ano que vem, 2025... eu não vou ter mais desculpa para te dar, eu tenho tempo para preparar, e realmente, eu venho acompanhando por dever de ofício, isso é uma matéria-prima da minha área, é uma matéria-prima do que eu compartilho lá com os alunos de jornalismo e de comunicação social da Univap, e é uma coisa que eu tenho muito interesse, principalmente de 7 anos para cá, quando eu me tornei pai. E também é um tema que é muito importante para nós que lidamos e que temos essa responsabilidade, ou como pais, tios, avós, ou como irmãos mais velhos aqui da igreja, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas não é uma questão só para criança e adolescente. Aqui eu até usei a citação de um livro, um dos livros em que eu me baseei para preparar esse estudo, que é esse livro aqui que eu vou apresentar um pouquinho melhor daqui a pouco, que chama A Geração Ansiosa, que acabou se tornando um estudo também de muitos anos, de muita profundidade, de um psicólogo social que se debruçou sobre o tema, que compilou os dados e os estudos que ele fez neste livro. Esse livro chegou aqui para a gente e é um best-seller hoje, já em nível mundial. E a gente vai tratar desse tema, como eu sei que as crianças não estão aqui, esse tema é para todos nós. Esse tema é para todos nós. A nossa responsabilidade em relação a elas, crianças, em relação ao que nós devemos dar de exemplo para elas, dar de ensino a elas, mas é um tema que bate na gente também. E o meu foco hoje é a gente que está aqui, do mais novo ao mais velho, do que usa um pouquinho, do que usa muito, do que tende a dizer, eu tenho controle sobre isso, eu quase não uso, e a gente vai ver que se você pega o seu celular, você não tem tanto controle assim, até aquele que de repente vai precisar ouvir com um pouquinho mais de atenção e sair daqui com um pensamento, tenho exagerado. Isso tem comprometido a minha maternidade, a minha paternidade. Isso tem sido um problema no meu casamento. Isso tem sido um problema na minha vida espiritual. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã. Que Deus nos abençoe, nos dê orientação da Tua palavra, ter bastante palavra também, porque tudo que a gente faz aqui é à luz da Bíblia, à luz da palavra. Essa citação do livro, irmãos, eu vou ler aqui com vocês, são trechos que eu peguei por amostragem desse livro aqui, A Geração Ansiosa. O primeiro deles fala assim, na verdade, smartphones e outros aparelhos digitais oferecem tantas experiências interessantes aos adolescentes e crianças, e eu estendo a todos nós, que podem causar um problema sério. Reduzir o interesse em todas as formas de experiência que não envolvem telas. A segunda citação, e essa também é bastante forte. Uma criança pode passar muitas horas por dia sentada, numa espécie de transe, sem se movimentar, com exceção de um único dedo, ignorando tudo que há além da tela. É claro que o mesmo pode acontecer com os pais, a ponto de famílias inteiras ficarem sozinhas juntas. A ponto de famílias inteiras estarem em uma mesa e ninguém ter uma troca de palavra um com o outro. A ponto da gente ver grupos de famílias, de amigos, numa praça de alimentação, por exemplo, de um shopping, e a gente não vê uma interação pessoal mais. A gente vê ali só a interação digital, mas cada um vivendo na sua ilha, mesmo ali vivendo em comunidade. A ponto de, às vezes, nós estarmos aqui num templo e também passarmos aqui 1 hora, 1h30, e ao sairmos daqui, não lembrarmos de nada do que aconteceu aqui, que a nossa atenção não estava aqui, no presente momento,
no local em que a gente estava pisando. A nossa atenção está sendo jogada para vários outros lugares por meio de uma tela. E esse é o perigo que a gente vai destacar aqui. Esse é o psicólogo social, Jonathan Haidt, e ele, quando foi sintetizar o produto da pesquisa dele, que gerou esse livro, ele falou do celular, da rede social, da internet, da hiperconexão, principalmente de crianças e adolescentes, resumindo com essa frase aqui: é literalmente um triturador de cérebros. E ele lançou o livro em 2024, e esse livro tem esse subtítulo aqui, que é bastante forte também: como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Isso hoje não é uma alusão, não é algo que a gente deduz. Realmente, a gente olhando para o celular, para a maneira como crianças e adolescentes lidam com isso, e mesmo adultos, a gente deduz que isso está sendo um problema. Hoje a gente não deduz mais. Hoje isso é um fato comprovado, um fato já que passou por todo tipo de análise empírica, para a gente chegar a essa conclusão e taxar aqui que o uso do celular, quando não muito criterioso, ele é problemático, ele gera transtornos mentais. E se a gente é um pouco mais velho e a gente foi ter celular já na vida adulta, ou já quando jovem maduro, claro, a gente tem uma maneira diferente de lidar. Mas uma criança que a gente já hiperconecta essa criança, desde os primeiros anos de vida dela, ou desde ali, de qualquer fase da infância, entrando pela adolescência, a gente está gerando para ela uma ferramenta de triturar o cérebro dos nossos filhos. Então, esse é o alerta que a gente já tem que ter aqui também. E aí o tema. Quando precisava sugerir um tema, né, eu gosto de sugerir tema, aí a sugestão foi esse aqui: quando a tela apaga o espírito, os riscos invisíveis do mundo digital. Eles são invisíveis, gente, porque não é um risco, como, por exemplo, um carro que está vindo desgovernado na rua, que você olha e você tem ali uns segundos para reagir, e reage e foge daquele risco. Aí a gente cita que é um risco invisível, porque ele é sorrateiro. Ele vai acontecendo aos poucos, em doses homeopáticas, ele vai adentrando a nossa casa, ele vai adentrando a nossa alma, ele vai destruindo a gente, não é de um jeito abrupto, porque se fosse abrupto, a gente teria outras ferramentas para lidar com isso. A gente não precisaria fazer uma palestra sobre isso daqui. Mas é aquele negocinho que vai aos poucos, quase que como um alimento que faz mal para a gente também. E vale a gente pensar que se a gente se alimenta, fisicamente falando, pela nossa boca, a gente alimenta a nossa alma e o espírito pelos nossos olhos e ouvidos. Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, hoje, aquilo que conectamos e acessamos. Tem um teólogo galês, o Martin Lloyd Jones, que ele falou uma frase que também eu usei aqui nesse momento de introdução. Ele fala assim: aqueles que conhecem a Bíblia não deveriam estar surpresos com o estado atual do mundo. Isso se aplica a tudo, inclusive a essa nossa relação com a internet, com a conexão com as redes sociais. A maneira, muitas vezes, pouco saudável que a gente tem lidado com essa ferramenta. Que aqui, gente, eu vou sempre abrindo aqui um contraponto. E o primeiro que eu abro, a rede social, a nossa conexão, uma pesquisa, ela não é ruim por si só. Quando bem feita, quando criteriosa, ela é uma ferramenta, inclusive, para a pregação, para o ensino da palavra, para o evangelismo. É claro que é uma ferramenta que pode ser boa. Então, a gente vai fazendo esse contraponto aqui também. A minha conclusão, como não é a conclusão de nenhum livro sobre isso, não é chegar no fim dessa palestra aqui e falar para vocês: quebrem os seus celulares, desativem as suas redes sociais, parem de se conectar. Não é essa a conclusão a qual a gente vai chegar. Mas assim como um carro, eu estou falando de carro porque eu olho para frente aqui, eu vejo um carro estacionado. Assim como um carro é um veículo tão importante para, por exemplo, nos trazer à igreja, nos levar ao nosso trabalho, nos levar para cá e para lá, seja no nosso carro, num Uber, num ônibus. O carro na rua aqui da igreja a 120 por hora, ele é uma arma, ele é um problema. Então, o problema é o carro ou o problema é a maneira como a gente lida com ele? Se a gente fizer uma relação com as redes sociais, com a nossa vida em relação a esse mundo digital, é algo mais ou menos nesse sentido. 3 cenas comuns dos nossos dias. E se alguém falar: eu discordo, eu nunca vi uma cena assim, por favor, fiquem à vontade. A primeira: restaurantes, cada um no seu celular.
Mesas cheias, 5, 10, 20 pessoas, famílias, e muitas vezes você olha e está cada um no seu celular. Inclusive crianças. Virou ali uma chupeta, né? Virou um jeito da gente deixar a nossa criança quietinha, sem dar trabalho, sem encher o saco, enquanto nós adultos queremos fazer as nossas coisas, tocar as nossas vidas, a gente põe a criança ali numa tela. Segundo, esse bate na gente, hein? Deixa eu voltar que esse bate na gente. Olha lá, cultos com atenção dividida. E aí eu faço uma primeira provocação aos irmãos, e todas elas foram primeiro para mim. E agora eu compartilho com vocês. Qual foi a última vez que você participou de fato de um culto? E nesse momento, eu tinha pensado em dizer, nesse momento eu encontro alguém na igreja que está mexendo no celular. Mas vocês não me ajudaram, não tem ninguém mexendo no celular. Vocês estão com medo de eu exortar, falar, lá, ó o irmão. Eu não citaria nome de jeito nenhum, mas eu tinha certeza que eu ia olhar e alguém ia estar com a cabeça baixa na tela. Mas não está, não está. Aí a Val falou, podia estar lendo a Bíblia. Irmã, não estamos lendo a Bíblia nesse momento. Presta atenção aqui, não vem com desculpa, não. Que bom, nesse momento, de fato, não tem ninguém aí de cabecinha abaixo com aquela luz de tela batendo na cara. Mas qual foi a última vez que você veio para um culto da manhã, o culto da noite, que você esteve aqui de fato? Não só um corpo sentado. Os cronistas de polícia diziam um corpo estendido no chão. Aqui eu vou dizer um corpo sentado na igreja, ou às vezes em pé ali, o louvor acontecendo, você até fica em pé por modismo, mas a mão está ali. Aí à noite vocês vão ficar olhando para mim, falar, lá, falou e está mexendo no celular. Isso rouba a nossa atenção, não tem discussão. Cena 3, pais e filhos sem conversa, em especial as profundas e longas. Por quê, gente? Porque o celular é uma coisa que está com a gente o tempo todo. É na mesa do restaurante, é na mesa de casa, é no culto, é no nosso trabalho. Tem gente perdendo o emprego por causa de celular, por causa do uso inadequado de celular, de computador, sem o foco naquilo que precisa fazer. Tem pai perdendo a relação com o filho por causa do celular. Tem filho que se fechou num mundo intransponível para os pais por causa do celular. Essa é a cena 3. E aí uma outra provocação, né? Por que nós estamos normalizando essas cenas? Nós, inclusive aqui, como cristãos, como quem tem interesse pelo tema, no sentido de aprender, de acordar em relação a algumas coisas específicas, por que a gente está olhando para esse tipo de coisa e a gente está normalizando? Por que a gente está permitindo? Eu falo a gente aqui de um jeito muito genérico. Não estou falando nós aqui da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos. Estou falando a gente como sociedade. Nós somos aqui, nesse momento, irmãos, membros da igreja, visitantes da igreja, mas amanhã a gente vai estar cada um para um lado. A gente vai estar cada um em uma casa. E por que nós estamos normalizando isso nesses lados que a gente anda por aí? Nos ambientes de ensino, de estudo, nos ambientes de trabalho e, sobretudo, nas nossas casas. Por que essas cenas, que infelizmente têm sido tão comuns nos nossos dias, elas estão sendo aceitas e normalizadas? A tela que conecta, porque conecta, mas também desconecta. Nós nunca estivemos tão conectados e tão desconectados e distantes ao mesmo tempo. Isso entra naquelas cenas, da gente estar junto e às vezes estar completamente separado, desconectado, sem uma relação, sem uma troca, sem uma conversa. Aí a gente vai usar os textos aqui que nos acordam em relação a isso. A gente tem que parar de usar? Não. Eu, por exemplo, uso como trabalho. E não é desculpa. Desculpa, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar disso também. E quando a justificativa é o trabalho? É uma das telas seguintes, que a gente fica usando. Não, mas eu preciso. Não, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que assistir. Não, eu tenho que olhar. A gente sempre tem. Porque desculpa a gente sempre vai ter, para poder usar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Se o Espírito Santo nos guia à verdade, o que acontece quando passamos mais tempo sendo moldados por algoritmos do que pela Bíblia? A gente, na internet, a gente vai sendo moldado. Algoritmo é um sistema, é um mecanismo que ele vai vendo, ele vai te mapeando. É uma inteligência artificial
que vai te mapeando em tudo que você faz na internet. Se você acessa pornografia na internet, você vai ser cada vez mais estimulado a acessar pornografia. Se você acessa conteúdo de uma ideologia política, você vai ser cada vez mais estimulado a entrar na bolha daquela ideologia política. Se você acessa conteúdo de um pastor presbiteriano, você vai receber cada vez mais conteúdos daquele pastor presbiteriano. E é assim, a gente vai sendo moldado. Ou você nunca passou pela experiência, por exemplo, de dizer, eu estou pesquisando, eu estou precisando de uma jaqueta preta para o frio. E aí você entra em qualquer site e vai ter lá 1 milhão de indicações de jaqueta preta para o frio. Você fala, caramba, mas eu nem pesquisei, eu só conversei com alguém sobre isso. Algoritmo. E os riscos? Para a gente ir entrando aqui em casos práticos. A gente vai ter bastante exemplo aqui, viu, gente? 10:09, vamos ter uns 40 minutos aí pela frente. Olha um primeiro risco, a perda da atenção e da presença real. Perda de atenção, a gente não está tendo atenção com as coisas. E o pior, nós não estamos tendo atenção com as pessoas. Por quê? Porque a nossa lida com esse universo digital, com o celular, por exemplo, ele é um vício. Ele gera um vício, semelhante ao vício de droga. E aí é o vício em dopamina, você já deve ter ouvido isso. Notificações constantes, multitarefa, que nos afasta do aqui e agora. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se tem uma coisa que o teu celular não te ajuda a fazer, é se aquietar. Ele te ajuda a se inquietar. Ele nos deixa inquietos, com notificações. Às vezes a gente está ali, até tendo um momento de atenção com alguém, e às vezes esse alguém é a pessoa mais importante para a gente. Seja um amigo, seja um irmão, seja a esposa, seja o marido, seja os filhos. E a nossa atenção começa a ser fragmentada com um apito do celular. E a gente, sem se dar conta, a gente direciona a nossa atenção para aquilo que vem e rompe com aquilo que era anteriormente o nosso alvo de atenção. Porque uma notificação de celular, ela foi feita para fazer isso com você. Ela não foi feita para, estou aqui, quando puder. Não, não é assim. O mundo digital, ele não é educado. Ele não é gentil. Ele é extremamente mal educado e invasivo. E ele vem e rompe com a sua atenção. E ele te leva para ele. E se ele não te leva, ele vai te forçando cada vez mais. E aqui eu não vou dar dica prática, assim, de tutorial. Mas, por exemplo, uma orientação. E caso você não saiba, depois me pergunta e eu posso te ajudar. Isso depois aqui no varejo. Desativa a notificação do celular. Sai desativando. Até o WhatsApp eu desativei, gente. Eu tenho pouquíssimos contatos no meu WhatsApp que eu não desativei. Alguns deles estão aqui na igreja. É a minha senhora, minha esposa, é a minha mãe, é a minha sogra, é o meu sogro. São as pessoas mais próximas mesmo. Que quando, de repente, precisa de alguma coisa, a gente está ali mais disponível. Até o meu grupo de trabalho eu desativei. Para vocês terem uma ideia. Eu precisei desativar, porque sempre tem alguém que não... aí é a questão da inconveniência também, né? De mandar uma mensagem num horário completamente atravessado e que nem é de trabalho. Porque grupo de trabalho também virou grupo de gente mandando link de coisa, mandando bom dia. E quando vira assim, a gente desativa. Tem poucos grupos aí que são legais. Tem grupo, por exemplo, que é importante a gente ter só o administrador mandando mensagem. Tem o grupo da igreja, né, pastor? Grupo de comunicação. Imagina se fosse aberto. Não seria uma boa ideia. Então, o pastor vai mandando para a gente lá o que é realmente importante e relevante no dia a dia devocional, no dia a dia da igreja. Aqui, gente, o vício em dopamina, ele é estimulado, por exemplo, por apostas. Sabe essas apostas que adentraram o mundo, por exemplo, dos esportes? Elas fazem propaganda hoje em tudo que é canto. Esses dias a gente foi no estádio, fui levar o Lucas no estádio com meu cunhado, com meu sogro, e está lá, para todo lado do estádio, tem propaganda das bets. Ou seja, é uma propaganda que está atingindo crianças, que está aberta, que não tem mais critério, 18 anos ou mais.
E o vício em dopamina é esse, é a gente buscando recompensa, ainda que a recompensa seja difícil de vir. E a rede social, ela gera isso, né? Às vezes vem em forma de um elogio a um post que a gente fez. E aí a gente tem a nossa satisfação alimentada. Às vezes é só 1 milhão de notificações do WhatsApp, de promoção do Mercado Livre, de um produto que a gente está pesquisando, e aquilo vai invadindo a gente até que venha algo que nos satisfaça. E por isso a gente fica nessa roda do vou continuar buscando, quero mais, quero mais, quero mais, e aí a gente vai estimulando o nosso vício em dopamina. Comparação, inveja e identidade distorcida é outra coisa que é estimulada pelas redes sociais. Redes sociais cultivando vaidade, ansiedade e insatisfação. E eu pus aqui um predominância feminina, já explico. Provérbios 14, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha como uma coisa está indo para um lado, outra coisa está indo para o outro. O nosso lidar negativo e pouco saudável com a rede social vem para cá. A nossa leitura e conhecimento bíblico nos leva para lá. É difícil aqui cruzar. Diga, pastor. Já deve ter chegado na primeira, como causa de acidente de trânsito. Isso é uma coisa, pastor. O pastor levantou a questão aqui do corte de atenção no trânsito. E que isso tem sido já uma das causas, se não a principal causa de acidente de trânsito e já de morte também, em relação a isso. Hoje, aqui, uma outra provocação, que também é uma cena comum e que às vezes você já se pegou nessa cena, se você dirige, se você é motorista. A gente para num semáforo. E hoje tem muitos semáforos por aí que eles têm a contagem de tempo. Aí você olha lá, o semáforo vai ficar fechado por ainda 41 segundos. Aí você tem o celular do lado. O que você faz? E pega. Aí às vezes você só vai acordar, porque aquilo te joga tão para longe daquele momento que você está, você vai acordar quando você toma uma buzinada atrás. Ou quando o carro da frente você ouve acelerando. Isso é uma cena comum. Mas o problema é que hoje tem muita gente na estrada, andando a 110 por hora com uma mão e o celular na outra. Tem muito, gente, tem muito. É uma cena comum também, infelizmente. A gente mora em Jacareí, então a gente pega um pedacinho pequeno, mas pega um pedaço de Dutra, para ir e para vir. É batata. Você olha um caminhão, por exemplo, dando aquela chicoteada de pista, você vai chegar perto, está no celular. Batata. Citei o exemplo do caminhão, que é um exemplo muito perigoso, né? Um caminhão é capaz de causar um estrago muito grande. Mas motorista também. Você vê fazendo uma besteirinha, você olha, está no celular. Isso é terrível, terrível, terrível. Conteúdos tóxicos e normalização do pecado. Por exemplo, pornografia, violência, humor vulgar, fake news, discurso de ódio, predominância masculina. Os olhos são a lâmpada do corpo. Mateus 6. Olha o que a gente joga para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, a partir dos nossos olhos. É o quê? É violência, é paz, é pornografia, é a busca de um relacionamento saudável com quem, com aquele ou aquela com quem nós de fato nos relacionamos. É uma fake news, é a verdade, é um combate a uma mentira ou não, é um estímulo a ela. Ali, gente, no B, comparação, inveja e identidade distorcida, já tem também uma série de estudos que apontam que isso bate mais nas meninas, principalmente meninas jovens, adolescentes. Olha uma atenção que a gente tem que ter, que é essa inveja, esse desespero de não ser parecido, não ter aquele corpo, não ter a compleição física ou a personalidade daquela pessoa que eu olho e sigo. Isso é devastador na vida de mulheres, na vida de meninas, na vida de jovens. Então, nós que temos meninas por perto, uma atenção principal a isso. Meninos não ligam muito para isso. Isso aqui, gente, é baseado em predominância. Não é só para meninas, só para meninos. Pega todo mundo, mas predomina em meninas. Para os meninos, predomina o incentivo à violência. Em você ter violência em relação a gênero, violência em relação a questões geracionais, violência em relação a qualquer um que pense diferente de você. Não é só um debate, uma discussão, uma argumentação, é violência.
Pornografia, meninos são muito pegos pela questão da pornografia e muito pegos pela questão de jogos online. E o vício aos jogos online. É uma coisa que pega menos meninas, pega mais meninos. Tá? Seguindo, tem esse neurocientista, em uma entrevista, ele falou essa frase: os altos executivos das indústrias digitais protegem severamente seus filhos dos produtos que nos vendem. Você já deve ter visto também alguma entrevista desses executivos, dessas empresas digitais grandes, como, por exemplo, a Meta, que cuida aí de Facebook, Instagram, comprou há uns anos o WhatsApp, TikTok, que eles falam claramente, sim, tem filhos crianças, porque geralmente são jovens, trabalhando nessas empresas, e aí perguntam sempre para eles, mas como que você lida com a questão do que vocês vendem dentro das suas casas? A gente lida proibindo, a gente não deixa que os nossos filhos acessem. E aqui tem uma fala dele também, que ele fala: simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com os nossos filhos e como estamos colocando em risco o seu futuro e seu desenvolvimento. Ele escreveu um livro, esse neurocientista, que fala A Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças, também focado nas crianças. E olha um exemplo concreto: o CEO do TikTok, que é uma rede social muito, mas muito popular entre adolescentes, jovens e crianças, ele foi perguntado em uma entrevista se ele tinha filhos. E ele falou: tenho. Idade deles? Isso foi o ano passado. No ano passado ele respondeu: eu tenho um filho de 6 e um filho de 8 anos. E aí o entrevistador perguntou: e como que você lida com a relação do TikTok com seus filhos? Eles não têm acesso e ainda não terão. E aí isso foi engraçado, porque ele tinha acabado de dar uma resposta dizendo do esforço do TikTok em criar políticas empresariais e institucionais para que crianças e adolescentes, ao acessarem o TikTok, não fossem tudo disponibilizado a elas, fosse disponibilizado um conteúdo mais específico, à infância ou à adolescência. E aí o entrevistador, na sequência, perguntou: tem filhos? Tenho. Crianças? Sim, 6 e 8 anos. E como que você lida com eles no TikTok? Proibindo, não deixando. Então, eis aí uma hipocrisia do universo digital também, daqueles que nos vendem e que ficaram trilionários com isso daí. E aí isso já é uma constatação também. Vício de adolescentes, subindo um pouco a faixa, adolescentes em redes sociais pode virar oficialmente um transtorno mental. E já está virando um transtorno mental. O risco, o vício, já tem sido usado esse termo, vício. E a gente já está vendo muito adulto também com problema do vício. E a gente vai ver alguns sinais disso. Uma pesquisa e uma divulgação de Portugal: os pais não devem dar um smartphone aos filhos antes dos 16 anos. E a constatação e conclusão é que a dependência, para quem começa muito cedo, é semelhante à da heroína. Não é a da cocaína, é da heroína. Cruzando ali as características, o dano cerebral que o vício causa a um adolescente, a uma criança, e a conclusão era, e inclusive a conclusão deste livro aqui também é essa, uma conclusão bastante difícil, que também bate bastante na gente, mas a conclusão é: muito critério, a partir dos 13 anos, se possível, não permitir, a partir dos 16, ok, já dá para permitir, mas ainda com critério, a partir dos 18, aí já dá para... A gente já teve 18 anos para instruir a nossa moçada aí sobre como lidar com isso. Outro exemplo aqui prático: o ouvir áudio e assistir a vídeos na velocidade vezes 2. A gente faz isso, né? Dificilmente hoje a gente vai encontrar alguém mais jovem. Aqui eu posso estar cometendo uma falha em dizer alguém mais jovem, porque eu acho que isso hoje está meio fora de critério de idade, né? A gente dificilmente vai ouvir um áudio de alguém na velocidade normal. Então, a gente já põe ali o 1.25, se a gente precisa assimilar um pouquinho melhor. 1.5 é o mais usado, 1.75, e os mais jovens aí costumam dizer que é o 2.0, e já estimulando as redes sociais, WhatsApp, YouTube e outras redes de vídeo, a criarem um mais rápido que o 2.0. O nosso cérebro ele não assimila o 2.0. Jovenzinho, mais novinho, não, o meu assimila. Não assimila. 1.75, não assimila. 1.5, assimila. Mas dependendo da gente, dependendo da pessoa.
1,25, aí já está em casa. Então, toma cuidado, porque isso daí está gerando também uma série de problemas, de transtornos mentais. Isso é um estímulo à ansiedade. A gente fica ansioso, e às vezes a gente está vendo um vídeo de humor, um vídeo aparentemente inocente, e a gente põe no vezes 2 para poder consumir mais. Sabe o que é isso? Não, vou pôr no mais rápido para poder acessar mais. Isso é um vício já no seu organismo de dopamina. Já está viciado. Jovem morre atropelada após se desequilibrar de janela de carro fazendo selfie. Aí é o absurdo do absurdo, que a gente olha e fala, meu Deus do céu. Isso aconteceu, gente, João Pessoa, na Paraíba. Uma jovem sentou-se na janela do carro para fazer uma selfie com outras amigas no carro. Ela caiu, um outro carro vinha e passou por cima da cabeça dela. Ela morreu. Aqui, ó, tá pequenininho, vou ler para vocês. Menino de 3 anos morre afogado enquanto o avô mexia no celular. Isso aconteceu na China e também é um fato. Ali está o avô mexendo no celular e o menininho de blusinha azul ali, ó, no cantinho. Aqui o menininho se levantou e o avô está na tela. A atenção dele, onde está? Perda total da atenção. Na terceira, o menininho já tinha ido para o lugar de água. Na sequência, o avô deu falta do menino, o menino já estava afogado e morreu. Isso foi um fato divulgado ano passado. A própria mãe do menininho, filha do avô, fez a divulgação numa rede social lá específica da China, um TikTok chinês. Seu feed, gente, o que é o feed? É quando você entra no Instagram, no Facebook, e você vai rolando a tela. Aí você vai vendo ali as publicações. Aquela rolagem infinita. Esse é o feed. Foi feito infinito mesmo. Você vai rodando ali, não vai ter fim. Você não vai falar, vou rodar, vou ver tudo aqui, passam-se ali 2 minutos, acabou, trava. É infinito. É óbvio que é infinito, é para você continuar ali. Hoje a gente vê cada vez menos pessoas que a gente segue de fato, cada vez mais publicidade. Publicidade a partir de algoritmo. E aí, você tem 20 e poucos, 30 e poucos, 70 e poucos anos, beleza, você tem uma forma de lidar com isso. Às vezes é uma criança que está acessando isso, e aí ela vai sendo bombardeada de publicidade. E sem critério, gente, rede social ainda não tem critério. A gente vai falar um pouquinho também da questão legal em relação a isso, mas não tem critério, não. A rede social é capaz de saber se a criança está acessando aquilo sozinha. Ela é capaz de saber se é o momento de estimular um conteúdo sexual para uma criança. Se é o momento de um menino estar sozinho e ele ser estimulado a entrar num grupo de estímulo à violência, à automutilação, ao suicídio. Pegando pesado aqui, mas é isso daí. Vale tudo. As plataformas descobriram o que mais chama a atenção nas redes: discurso de ódio, indignação e teorias da conspiração. Pula para baixo aqui, ó, nessa lógica, o conteúdo importa cada vez menos e o lucro gerado pelo engajamento cada vez mais. Imagina se a gente entende aqui, o conselho se reúne e aí a gente fala com o pastor. Pastor, pregar só a Bíblia não está dando engajamento. A gente precisa começar a pregar, sei lá, um conteúdo que estimule as pessoas a gostarem de ouvir o que a gente fala em relação a sucesso, carreira profissional, dinheiro. Não estou falando nenhum absurdo aqui, né? Absurdo na nossa igreja, na nossa realidade, mas tem acontecido muito por aí. Imagina, aí o pastor fala, nossa, é mesmo, né? Aí, em vez de ter 100, 200 pessoas, a gente vai passar a ter 500. Aí a gente dobra o espaço, aí vai chegando gente. Por quê? Porque semana que vem a gente vai ajudar você a dobrar o que você tem na sua vida, de bens materiais. Seria um negócio ali saboroso aos ouvidos, saboroso às nossas mentes. A rede social, ela faz isso. Ela não está preocupada se o conteúdo que está sendo compartilhado, distribuído e estimulado ali, se é verdade ou não. Isso não é uma preocupação de algoritmo de rede social. E para não ficar no subjetivo, isso não é uma preocupação de quem trabalha nas redes sociais. A preocupação é potencializar o uso, a permanência das pessoas ali. Porque quanto mais as pessoas ficam ali, mais aquele produto fica valioso. Mais publicidades são feitas ali, que é onde as pessoas estão. Isso aqui, gente, é algo que pega principalmente os millennials, que é a geração Y. Geração Y entende-se aí numa convenção social,
que é quem nasceu de 1981 a 1986. Mas, para ninguém ficar de fora aqui dessa discussão, isso pega predominantemente aqueles da geração Y, mas, em especial, os para lá, quem nasceu em 1980 ou antes. Aqui eu já peguei uma boa parcela aqui de quem está me ouvindo. Que é, a gente não está mais preocupado se o conteúdo é verdade ou não. Se o conteúdo edifica ou não. A gente está preocupado se aquele conteúdo me é saboroso ou não. Se ao compartilhar aquilo, eu estou estimulando as pessoas a acreditarem no que eu acredito. A entrarem no meu universo. Ah, mas toma cuidado, isso pode ser mentira. Não tem problema. Cuidado, ó, você não percebeu, mas você compartilhou uma coisa que tem um palavrão ali. Não, o palavrão fica em segundo plano. E aí a gente está trabalhando com conteúdos de ódio, indignação, e a gente vai criando teorias ao nosso bel prazer. As marcas perceberam que se nós, que somos da geração Y para cá, e os mais velhos, caem naquela, elas perceberam que os mais novos, eles caem em outra, que é a geração Z. E aí, numa pesquisa muito abrangente de publicidade, chegou-se à constatação que 84% da geração Z diz preferir marcas que se comunicam como pessoas, que se relacionam, não que ficam jogando coisa, te enchendo ali com uma comida em quantidade, mas eles querem uma comida em qualidade. É engraçado, né? Os mais novos estão tendo uma consciência que está fazendo com que empresas do ramo digital tenham um olhar diferente para lidar com esses mais novos. Principalmente esses da geração Z, que é quem nasceu de 1997 a 2012. Eles pensam e consomem diferente. Aliás, gente, eles olham para a gente, eu falo para a gente porque eu sou do outro grupo, e olham para a gente como a gente sendo bobo. Sendo gente que fica ali compartilhando bobagem, sem critério, que ficam discutindo questões que, para eles, não são um alvo de discussão. E o que dá para a gente pegar aqui? Qual o alerta? Os mais velhos e os mais novos também, vamos todo mundo. O perigo do abismo entre uma geração e outra. Aí eu pus um exemplo prático aqui, ó. Enquanto pais e avós de 40 ou 80 anos brigam na internet, exemplo, por política, filhos e netos querem conversar e serem ouvidos sobre o dia a dia. E ao não serem, eles buscam refúgio em grupos online. E esses grupos online são emboscadas para a nova geração. Isso bate em vocês? Não vou nem olhar para vocês nesse momento, estou olhando para a tela. Porque isso bate em mim. Bate feio em mim. O meu filho vai ter um gosto diferente do meu. E se eu não estou atento a isso, e eu continuo fechado nas minhas características no lidar com o mundo digital, eu vou abrindo um abismo. E quando a gente menos espera, esse abismo está irremediável. Isso é um problema. Alertas. Esse pediatra, Daniel Becker, ele tem falado muito sobre a questão das redes sociais. Aqui é só para vocês verem a carinha dele. Mas a primeira fala dele ali, eu reproduzo para vocês, ele fala assim: o quarto fechado com celular e computador talvez seja hoje o lugar mais perigoso do mundo para crianças e adolescentes. Antes a gente vivia, e aqui sem nostalgismo ou sem rompimento geracional, antes as crianças brincavam mais na rua, isso é um fato. Antes tinha mais essa questão do brincar, sair da escola, um ir para a casa do outro, tal. Hoje, as crianças, às vezes, elas ficam desesperadas para irem para os seus quartos. Por quê? Porque lá elas têm um universo em que elas não precisam conversar, não precisam dar satisfação, e a dopamininha delas ali vai sendo alimentada. Isso é um perigo. E a gente tem uma geração, e essa bate muito em mim, é a minha geração, dos 40 mais, 30 e tantos mais, que a gente entendeu em algum momento que a gente, para poder ter contato com os nossos filhos, nós precisamos ser amigos deles. E às vezes a gente quer ser tão amigos dos nossos filhos que a gente esquece de ser pais. Isso daí é um perigo. Ele fala, vou pegar só a frase dele aqui, ó, a que está embaixo. A gente está protegendo excessivamente no mundo real, o mundo offline, no que eu chamo de mundo on-life.
E no mundo online, estamos desprotegendo. Às vezes, para deixar os nossos filhos adolescentes num shopping com os amigos, a gente faz ali novos 10 mandamentos para eles. A gente cria ali e entrega uma tábua para eles. Toma aqui, ó. Vocês ficarem meia hora no shopping com os amigos, precisa fazer isso, não faça aquilo, tal. Aí chega em casa, ele entra no quarto, fecha a porta, e para a gente está tudo bem. Ah, ele está aqui em casa, eu sei onde ele está. Não sabe, não. Não sabe, não. E aí vamos avançar para outro quadro, que é quando a justificativa é o trabalho. Ai, 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 o WhatsApp virou uma prisão digital, né? O WhatsApp, ele virou, de fato, um mecanismo de trabalho. Isso é um negócio também que não volta atrás. Talvez criem-se outras ferramentas, mas o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho. Só que é uma ferramenta que está muito invasiva, muito exagerada. E a gente também precisa ponderar sobre isso daí. Ali tem uns dados, gente, que fala, por exemplo, que, eu vou resumir, vou compilar, que o WhatsApp hoje, se você recebe uma questão de trabalho, mesmo fora do expediente, vamos supor que seu expediente seja até às 17h30, quem trabalha aí num horário convencional. Aí você recebe um WhatsApp 18 horas, foi fora do seu momento de trabalho. Se você não olha e não dá retorno para aquele WhatsApp até 9 da noite, isso pode soar como descompromisso. E, às vezes, você é chamado a atenção por isso. É terrível, é uma prisão digital. Estamos criando uma cultura do medo. Isso pega hoje quem é CLT, pega quem é PJ, pega quem é empreendedor, pega todo mundo. Fatos e dados. Em média, o brasileiro desbloqueia o celular 143 vezes por dia. Olhar a tela, desbloquear. Isso é uma média. Você pode estar muito acima dessa média. A gente aqui, estado de São Paulo, Sudeste, São José dos Campos, a cidade tecnológica, a gente provavelmente está bem acima dessa média. E abre o WhatsApp a cada 7 minutos. O Brasil é o país com maior taxa de uso do app fora do horário comercial. E a Fiocruz identificou que o excesso de notificações está diretamente ligado a sintomas de ansiedade, perda de foco e distúrbios do sono. Que é o WhatsApp, se a gente não olha ele antes de fechar os nossos olhos na cama, também parece que a gente está cometendo um pecado capital. A gente precisa dar uma olhadinha para saber se está tudo em dia, se a gente respondeu todo mundo que tem que responder, e se a gente não faz isso, a gente corre o risco de não dormir porque não fez isso, e ficar com peso na consciência. E a gente precisa também tomar bastante cuidado com isso. Por quê, gente? O cérebro humano ele não foi feito para lidar com 700 notificações por dia. Mas hoje somos expostos a essa avalanche, e quem lidera esse ranking aí da avalanche das notificações é o WhatsApp. Por isso que eu desativei as notificações do meu. E o WhatsApp é uma rede realmente muito útil, muito sedutora. Você não precisa se cadastrar, você não precisa fazer login, você não precisa colocar cartão de crédito, você simplesmente precisa ter um número de celular seu para entrar e um número de celular do outro para poder conversar. Diga, Beto. Ah lá, os americanos não usam, e ele é de uma empresa norte-americana. O WhatsApp... Pela manipulação. Pela manipulação. Eles usam só SMS. Acabou que quem usa o WhatsApp mais só imigrante. Parece o exemplo dos CEOs de empresa, né? Eles criam um negócio que vende mundo afora, que os tornam trilionários, mas em casa não usa, os filhos não usam. O WhatsApp, ele foi criado por um imigrante ucraniano, que chegou jovem nos Estados Unidos. Esse imigrante, no começo da vida dele nos Estados Unidos, ali ele chegou com 16 anos, ele vivia de limpar chão. Ele limpava chão de fábrica, ele foi faxineiro. E ele vivia de vale alimentação. Ele se alimentava com vale alimentação. E ele chegou a ser estagiário e engenheiro na empresa Yahoo, que é uma empresa do universo digital também. Ele tentou algumas vezes entrar na Meta, ou antes era o Facebook, aí se tornou Meta, quando comprou o Instagram, quando virou um conglomerado de empresas digitais. Ele não conseguiu, ele não passou nos processos. Até na Yahoo conta-se a história, contada por ele mesmo, que é um cara muito discreto. É o Jean Kuhl. Muito discreto e tal, ele não tinha destaque nenhum, nem na Yahoo, e não conseguiu entrar na Meta. E aí ele se incomodava lá na Yahoo, porque ele ficava vendo, para a pessoa ter um e-mail, ela precisa se cadastrar, precisa dizer o endereço, precisa dizer a idade, precisa dizer se ela é homem ou mulher,
precisa fazer aqueles cadastros todos. Ele, para poder conversar com alguém, a pessoa não deveria precisar fazer isso. E ele começou a criar uma empresa. E essa empresa do ramo digital é o WhatsApp, se tornou o WhatsApp, que logo de cara explodiu no mundo, passou a ser uma empresa com maior número de downloads, de gente baixando o aplicativo. Aí o Facebook, que já era grupo Meta, quando tomou conhecimento e passou a negociar com ele, a quem era preterido, não tinha conseguido entrar na empresa, precisou pagar, acho que mais de 30 bilhões para comprar o WhatsApp. E aí esse cara, o imigrante ucraniano, vendeu o WhatsApp ao grupo Meta por mais de 30 bilhões de dólares. E está, desde então, no grupo Meta. O que fazer diante disso? Vamos lá, irmãos, para uma parte mais prática aqui. Além de orar, vigiar e levar o conhecimento bíblico aos nossos mais novos e aos nossos corações, atenção a algumas informações. O além de orar, vigiar, levar conhecimento bíblico é o nosso arroz com feijão, né? Então, além do nosso arroz com feijão, da nossa base necessária, ponto 1, do ponto de vista técnico, o acesso a redes sociais ele é permitido para adolescentes de 13 anos ou mais. Quem tem 12, teoricamente, não deveria nem estar em rede social. Crianças, não. Mesmo desenhos ou vídeos inofensivos devem ter supervisão total dos pais ou responsáveis. Quando você deixa o seu filho assistindo alguma coisa, tenha certeza do que ele está assistindo, tenha certeza que não vai entrar aquelas publicidades abruptas, que às vezes você está lá no outro cômodo da casa e entra uma publicidade e não existe critério. O YouTube, por exemplo, criou o YouTube Kids. Beleza, você sabe que o seu filho está assistindo, você sabe que ali o estímulo à publicidade ele é baixíssimo, mas mesmo assim, gente, supervisão total. Não deixe a criança sozinha com esse negócio na mão. 2, as recomendações de especialistas no assunto apontam para um aumento de 16 anos ou mais, e ainda assim sob supervisão. Baseadas no que essas recomendações? Nos dados dos estragos que as redes sociais já mostraram fazer. Repito, não são mais suposições, agora temos informações, temos dados empíricos sobre isso. Aos mais velhos, parem de compartilhar toda a porcaria que recebem em grupos de WhatsApp ou em links de um site qualquer. Isso bate em nós, um pouco mais velhos, a começar por mim. 4, aos que trabalham tendo a internet como ferramenta, estabeleçam limites. É uma tarefa? Fácil. Claro que não, e a gente acabou de ver isso aqui. A gente sempre vai ter essa justificativa. Gente, eu fiquei 3 anos numa prefeitura aqui de Jacareí, trabalhando na Secretaria de Comunicação na época da pandemia. E aí a gente tinha que anunciar as mortes rápido. Tinha que anunciar, tinha que mostrar o que estava acontecendo. E quantas vezes eu não estava em casa e eu recebi uma notificação, e essa eu deixei habilitada. E eu estava sentado no chão brincando com o Lucas, que era uma criancinha de 2, 3 anos. E não existe explicação. Eu lembro que eu tentava, falo, filho, papai vai ter que sair um pouquinho para trabalhar, sendo que eu tinha acabado de voltar de um dia inteirinho de trabalho, e eu tinha que voltar. A gente sempre vai ter uma justificativa, a gente vai buscar no equilíbrio do bom senso como que a gente vai lidar com isso. É difícil, é difícil. Outras dicas práticas. Em família, combine um momento do dia ou da semana em que o celular ficará distante. Gente, para mim hoje, aí, com todo o carinho e amor que eu tenho pela senhora, mãe, hoje, eu estando com a Monize e com o Lucas, eu sei, estando com eles fisicamente, eles estando bem, é o momento que eu consigo me desligar. Falo, se a minha mãe precisar de alguma coisa, ela está habilitada, mas se precisasse esperar 1 hora, ela espera. Se não der, aí não deu, né? Aí a gente segura. Mas vai ter algum momento do seu dia, ou na pior das hipóteses, da sua semana, que você sabe quem tem que estar ali com você, perto, bem, está com você, perto, bem, tira o celular. Desativa, desliga, põe em modo avião, desliga tudo que é som e notificação, sem risco nenhum. Se você também está meio cansado, o modo avião é maravilhoso. Você joga lá, desativa o Wi-Fi, você matou o seu celular. Ele virou um pezinho morto. Ou, na pior das hipóteses, repito, em algum momento da semana. Seja o domingo, na hora do almoço, adentrando à tarde. Seja um sábado. Eu acho que eu até pus aqui, nas refeições,
Evite ao máximo o uso do celular. Não pegue nem para mostrar algo a alguém. Isso, além de ser algo ruim, porque é um momento de alimentação, ainda é chato, é inconveniente. Ah, você recebeu tal coisa? Olha aqui esse vídeo. Eu pergunto, isso é chato. Aí é uma opinião quase pessoal aqui, não está nos livros, não. É uma coisa minha. Às vezes você está ali conversando com uma pessoa, você viu tal coisa? Pergunta se a pessoa quer ver. E se for para mim, nem pergunta, porque eu estou num sincericídio danado aí também. Às vezes pergunta, você não quer ver? Eu falo, não quero não. Quero ver não, obrigado. Eu não quero mesmo. 3, no fim de semana, combine uma atividade 100% sem celular. Aqui, gente, eu estou dando pitaco na vida de vocês, mas é coisa que serve para a gente. Vai combinar uma caminhada, vamos caminhar, ficar 1 hora num parque, a hora que a gente entrar no parque, se precisar, olha uma última vez, agora desativa. Entramos no parque, a gente vai ficar 1 hora lá dentro, fazendo um piquenique, sentado na beira de um lago, orando, conversando, a gente precisa resolver uma questão, vamos usar esse momento para a gente resolver essa questão, para a gente dialogar, sem ter risco de ser interrompido. Eu dei uns pitacos aqui, momento de oração, bate-papo, seja em um lugar fora, seja na sua casa. O celular invadiu a nossa casa de um jeito muito ruim. Nos cultos, deixe o celular em modo avião. Aí vale, pegue-o apenas para o uso da Bíblia digital. Agora sim, viu? Agora pode. Culto, por exemplo, eu trago a minha Bíblia no celular. Então, vamos ler o texto tal. Eu vou estar com o celular. De preferência, lendo o texto tal. Não fica lá no Alt Tab do celular também, não, mudando de guia. Opa, vou aproveitar aqui. Ó o Miguel, estou aqui lendo a Bíblia, mas vendo quando está o jogo de São Paulo. Estou aqui lendo a Bíblia, mas vendo o WhatsApp. Opa, chegou tal coisa. Gente, é 100% de aproveitamento. Se você fizer isso, a sua atenção vai para lá, não vai ficar aqui. 100%, não tem chance. Você falar, deixa eu dar só uma olhadinha no WhatsApp, só uma olhadinha na rede social, você vai sendo jogado. Quem me chama? Aí você pega, você vai ter que responder. Por quê? Porque se não responde, você está cometendo um crime. Alguém mandou uma mensagem, você tem que responder. 5, olha isso daqui, ao acordar, faça no mínimo 2 ou 3 atividades antes de pegar no celular. Antes de dormir, estabeleça um limite de tempo para desligar a tela. Sabe por quê, gente? O celular ele tem um despertador. Eu uso o despertador do meu celular para acordar. Aí o que acontece? A gente pega o celular para desativar o despertador e já, passa ali a mão e já começa. O nosso olho ser bombardeado de luz, fisicamente é péssimo. A nossa mente já começa a ser bombardeada de informação, de mensagem. Isso psicologicamente, emocionalmente é péssimo. E aí a gente continua ali no estado deitado e o nosso corpo não entende se é para acordar, se não é. E aí a gente já começa a ter dor de cabeça antes das 9 da manhã. E antes de dormir, isso aqui é importantíssimo também. Tá? Isso é uma dica, viu, gente? Não quero fazer. Aí não faça, é problema seu. Mas é uma dica, é uma orientação. Antes de dormir, estabeleça um limite. Todas essas práticas devolvem ao tempo e ao espaço um pouco do significado social e, no nosso caso, espiritual, daquilo que temos perdido abundantemente. Aqui do sono, eu trouxe um cardzinho, que aí eu leio os títulos para vocês aqui, sobre a questão do sono. Por exemplo, na hora de dormir, se você quiser ter um sono de qualidade, sem que isso interfira e te traga problema, é um negócio um pouco difícil, mas a recomendação é, 1 hora antes de dormir, você vai zerar videozinho curto, TikTok, shorts de Instagram, que isso daí, gente, é o que mais bomba o nosso cérebro, a nossa cabeça. É um bloqueio de estímulo tóxico. E isso, para uma noite de sono, é algo tóxico. É algo que vai toxificar a sua saúde, a sua mente, o seu sono. Banho de escuridão, é o 2 aqui, banho de escuridão. A luz artificial à noite, ela engana o cérebro, é aquilo que eu falei do acordar. À noite você está vendo o celular, seu cérebro não vai receber a mensagem de que agora é para desligar, para relaxar, para dormir. Isso aí é também ruim para a nossa noite de sono. E ali tem a técnica pré-cama, o item 3. 30 minutos antes de deitar, faça uma leitura, mas aí não é no celular, não é leitura de tela. Aí é livro mesmo, revista, sei lá o quê, vai ler sua Bíblia. Ou uma música lenta, nada de notificação. Isso sinaliza ao cérebro que o dia acabou. E aí você tem maiores chances de ter uma noite de sono tranquila, que é algo tão necessário para a nossa vida, tão abençoador.
Da distração à idolatria, quando a tela vira altar. E a gente está caminhando aqui já mais para a parte final. A questão espiritual e não só psicológica ou social. A tela pode, gente, falar aqui chovendo molhado, mas é um alerta para a gente. Ela pode facilmente se tornar um ídolo na nossa vida. Claro que está ocupando todo o seu tempo. Qual é a quantidade de uso de tela? Qual é a quantidade de leitura bíblica? Qual é a quantidade de videozinho que você fica assistindo? Qual é a quantidade de tempo de oração? Como que é a sua vida aqui na igreja, durante as atividades, os cultos? Está bonitinho, ninguém está mexendo no celular. Eu fico tentando aqui achar uma hora para entrar, uma coisa que eu preciso falar, mas ninguém está me ajudando. Troca de tempo com Deus por entretenimento vazio e interminável, porque é interminável, a gente é estimulado a ficar ali. Falta de discernimento, o digital como ferramenta de destruição da nossa vida devocional. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Se a gente está falando que isso daqui é um ídolo, e a gente está lidando com isso aqui como sendo um ídolo, a gente precisa se afastar. A gente precisa se tratar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, o conhecido início de Romanos 12:2. E um exemplo de conformar-se com o digital é você entrar nessa lógica da velocidade, do consumo, da performance. Eu preciso performar em tempo inteiro. Eu preciso consumir o que? Não sei. O que chegar para mim, eu vou olhar, gostei. Você está precisando? Não estou, mas eu gostei, eu quero. Que é o que a gente é estimulado a fazer. A publicidade, ela nos estimula a isso, senão não teria publicidade nos canais digitais. A vida com Jesus não pode ficar atrás das telas. E aqui uma perspectiva bíblica sobre isso daí. Eu não vou contextualizar esse versículo de Ezequiel 9:6, não. Mas ele fala aqui, num dado trecho, comecem aqui mesmo, no templo, que é uma exortação a um povo que, diante de idolatria e diante de injustiças, ia ter que passar pelo crivo do juízo de Deus ali, a começar por aqueles do templo. Mas eu não vou pregar sobre isso, porque o presbítero João Braille já pregou. E aí eu até pus ali, no culto matinal do dia 6 de julho, e olha aí uma coisa boa da internet, dos meios digitais. Você vai entrar lá no YouTube e digitar Web TV Sem Fronteiras, ou @IPSJcampus. E aí você vai lá no guia, é o quarto guia do nosso canal no YouTube, você vai no ao vivo. E aí você vai no culto matinal do dia 6 de julho. E você vai entender a importância desse versículo de Ezequiel na pregação do irmão. 2 Timóteo 4. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Isso que Paulo diz a Timóteo é 100% aplicável à nossa vida de hoje. É 100% aplicável à nossa vida, no nosso lidar com esse universo digital. A gente está querendo ouvir muito aquilo que agrada os nossos ouvidos. E, gente, que aquilo que agrade os nossos ouvidos venha da Bíblia. E não venha do seu Facebook, do seu Instagram, do seu WhatsApp, do seu YouTube, TikTok, do que for. Que venha sempre primeiro na raiz, na Bíblia. Filipenses 3. Isso aqui eu uso, eu dou um jeito de colocar sempre. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A gente é induzido a viver as coisas desse mundo, só que às vezes a gente cai nas fábulas desse mundo de um jeito muito fácil, a gente é seduzido por aquilo que a gente gosta de ouvir, que é agradável a gente, só que a nossa cidadania, lembrem-se sempre, ela vem do céu, e de lá aguardamos aquele que há de nos salvar. Isso aqui não há de nos salvar. Efésios 4. Vamos lá. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Colossenses 4. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa.
Se a gente bate um raio laser aí nas suas conversas de WhatsApp, nos seus posts de rede social, X, Tríades e qualquer outro post que você manifesta ali as suas opiniões, qual que vai ser o conteúdo dessa peneira? Se a gente espremer isso daí, vai ser útil? Vai ser boa para o ensino? Vai ser de bom testemunho para os de fora? Ou vai ser sujo, insultante, inútil e ruim? No meu vai ter os problemas lá. Como que vai estar no seu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí que a gente posta. Para finalizar, irmãos, conteúdos correlatos em relação a isso que a gente tratou aqui nessa hora. Esse é um livro que, para quem estuda o assunto, é muito importante. A Geração Ansiosa, psicólogo social, Jonathan Haidt. É um estudo hoje muito profundo em relação a isso, e que é feito, é a graça comum, né? Foi feito por um psicólogo, que ele fala com muito carinho de Jesus, de questões espirituais, mas a hora que perguntam, você compartilha de alguma fé? Ele é ateu, mas fez um estudo que traz uma série de informações extremamente importantes. Página 146 desse livro, eu trouxe 3 trechos para compartilhar com vocês. E ele diz, é claro que, na época, talvez os adolescentes não pensassem que estavam perdendo amigos, na época da entrada no universo digital. Só pensavam que sua amizade estava passando da vida real para Instagram, Snapchat ou jogos online. Não dá no mesmo? Não. Como Jean Twenge demonstrou, adolescentes que passam mais tempo nas redes têm maiores chances de sofrer de depressão, ansiedade e outros transtornos, enquanto aqueles que passam mais tempo com grupos de jovens, ele pôs 2 exemplos aqui, olha o segundo, praticando um esporte ou numa comunidade religiosa, tem uma saúde mental melhor. Tragam seus jovens para a igreja. Quem diz isso é um ateu. Página 147. Ser ignorado é doloroso em qualquer idade. Agora imagine ser um adolescente e tentar descobrir quem você realmente é e onde se encaixa, enquanto todo mundo te diz indiretamente, você não é tão importante quanto as pessoas no meu telefone. E agora imagine ser uma criança. Em uma pesquisa de 14, conduzida pela revista Highlights, com crianças de 6 a 12 anos, 62% delas falaram que seus pais, com frequência, estavam distraídos quando falavam com eles. Quando lhes perguntaram o motivo da distração, o celular foi a principal resposta. E os pais sabem que estão ignorando seus filhos. Em uma pesquisa de 20, do Pew Research, 68% dos pais disseram que, às vezes, ou com frequência, se distraíam com o telefone enquanto estavam com os filhos. Os números foram mais altos para pais mais jovens e com ensino superior completo. E a outra citação, olha, isso aqui é muito triste. As redes sociais são uma fonte de aflições. Elas treinam as pessoas a pensar de maneira exatamente contrária às tradições de sabedoria de todo mundo. E aqui ele estava tratando de tradições religiosas, inclusive, de evangélicos, de católicos, de outras religiões, aí, de várias. E ele fala desse estímulo contrário, dizendo que a rede social ela nos instrui a pense primeiro em você, seja materialista, julgue, gabe-se, seja mesquinho, busque glória na forma de curtidas e seguidores. Muitos usuários talvez acreditem que os incentivos embutidos em plataformas como Instagram não os afetam, porém é muito difícil não se deixar afetar inconscientemente. É uma pena que a maior parte dos jovens se torna usuária assídua das redes em um período sensível de aprendizagem cultural, que vai mais ou menos dos 9 aos 15 anos. Esse outro livro, gente, Ascensão e Trunfo do Selfie Moderno, ele traz uma citação que eu compartilho com os irmãos aqui também. Fala assim, substituíram-no por um novo modelo gerencial que enfatiza habilidades de liderança, marketing e administração. Como resultado, a igreja, aqui voltado para a igreja, tem produzido uma geração de cristãos para os quais a teologia é irrelevante e cujas vidas, fora da igreja, praticamente não diferem em nada da dos ateus. Esses novos pastores gerentes, queixa-se Wells, têm maltratado e despreparado a igreja. Eles têm deixado a igreja cada vez mais vulnerável a todas as seduções da modernidade, exatamente porque não ofereceram a alternativa, que é uma vida centrada em Deus e sua verdade.
E aí ele fala da recuperação de um modelo, baseado em John Wesley, mas finalmente não são apenas pastores e eruditos cristãos, aqui é para todos nós, não são apenas pastores e eruditos cristãos que devem ser intelectualmente engajados, se é que a igreja cristã deseja impactar nossa cultura. Leigos cristãos também devem se tornar intelectualmente engajados. Nossas igrejas estão cheias de cristãos intelectualmente preguiçosos. Que bom que a IBD está estimulando esse tipo de conversa também, em que a gente pode tratar de algo que bate na gente todos os dias. E, por fim, esse último livro aqui, mais fininho. Apologética para questões difíceis da vida. Esse livro aqui é muito bom também, e ele vai trazer um contraponto a tudo isso que a gente disse. Para não ficar também, como eu falei, a minha conclusão não vai ser desative as redes sociais, parem de usar. Não vai ser nesse sentido mais apocalíptico. Esse livro aqui ele fala o seguinte: quanto à noção de uma idade de ouro perdida, é realmente muito difícil para um historiador competente ser nostálgico. Que tempos passados foram melhores do que o presente? Uma era antes dos antibióticos, quando o parto ou mesmo pequenos cortes podiam levar à septicemia e à morte? Os grandes dias do século XIX, quando a igreja era culturalmente poderosa, e o casamento era entre um homem e uma mulher para o resto da vida, mas as crianças trabalhavam em fábricas e limpavam chaminés? Talvez a Grande Depressão, Segunda Guerra, Vietnã, cada era teve suas trevas e seus perigos. Olha isso daqui. A tarefa do cristão não é lamuriar acerca do momento em que vive, mas compreender os seus problemas e responder apropriadamente a eles. Façamos isso. Esse é uma série que está no Netflix, que é a série Adolescência, que trata da relação de pais com seu filho e da consequência negativa de terem deixado o filho acessando o que queria, fechado na porta do quarto, sob o argumento de que, se ele está aqui no quarto, ele está seguro. E aí acaba que esse menino é estimulado à violência, ele comete um assassinato de uma menina, adolescente, e ele é preso por isso. São 4 episódios, é um alerta também. Uma das frases finais dessa série, um spoilerzinho aqui para quem não viu. Os pais conversando aos prantos quando o filho é condenado à prisão. Não deveríamos ter feito mais? Acho que seria bom aceitar que talvez devêssemos ter feito mais. Nós estamos em tempo de fazer mais. E, por fim, o Dilema das Redes, que é um documentário também do Netflix, que tem 2 frases bastante impactantes, faladas por CEOs, engenheiros do ramo da indústria digital. Uma delas fala: existem apenas 2 indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. E a outra frase é: se você não está pagando por um produto, o produto é você. E a minha mais importante recomendação para os irmãos e para as irmãs: leiam suas Bíblias. Não deixem suas Bíblias fechadas. Acessem, leiam, abram, aprendam, tirem dúvidas, queiram aprender mais e mais, queiram instruir à luz da palavra aqueles que são mais novos. Essa é a principal recomendação que eu deixo para vocês nessa conclusão. Agradeço a atenção, a presença dos irmãos. Muito obrigado. Não sei se temos um minutinho, mas se alguém quiser também, algum comentário, alguma dúvida, estou à disposição, naquilo que eu alcanço. Leandro. O site GPT. Eu uso bastante o site GPT para questões de aula, como uma ferramenta de pesquisa. O site GPT, ele tem as suas utilidades, mas ele tem os seus perigos, e os seus perigos são maiores que suas utilidades. Por exemplo, tem muita gente trocando as comunidades de fé pelo site GPT. A partir dali, me traga uma pregação, um ensino sobre isso, uma orientação bíblica, ou usando como uma caixinha de promessas bíblicas. Tem muita gente, por exemplo, saiu um estudo muito complicado sobre isso, aí se a Bárbara quiser citar daqui 3 semanas, mas de gente substituindo o trabalho de psicólogos, de profissionais que lidam com as questões emocionais, pelo site GPT.
Tem gente fazendo perguntas emocionais ao site GPT, que por ser uma inteligência artificial e sem critério, eles vão dando respostas. As ferramentas vão dando respostas. E vão dando respostas à medida que você vai deixando as suas informações ali no chat GPT. O site GPT, eu usei, em algum momento, eu pedi para ele me auxiliar em relação ao conteúdo de uma aula. Hoje ele me chama de professor Fred. Então eu pergunto lá qual é o ano do lançamento do livro Geração Ansiosa. Ele, olá, professor Fred, excelente pergunta. E fica ali fixado. É curioso, porque a gente entrega aquilo que é inofensivo, mas a gente pode entregar aquilo também que a gente vai ser guiado e mal guiado por algoritmo. Eu acho que é uma ferramenta, irmãos, para nós cristãos, a gente pode usar. Quem está aí no trabalho usa, quem trabalha com TI, Felipe usa bastante para fazer ali os trabalhos de site, e é extremamente útil. Mas para essas questões pessoais, não usem, não usem. Questão pessoal, está com um probleminha, procura a ajuda de um profissional do ramo físico, do ramo emocional, está com um problema espiritual, vem aqui, conversa na igreja com a gente, procura o pastor. Estamos aí. Fred, esse material didático da aula de hoje vai estar disponível... Esse material, seu Celso, está disponível na Univap, o senhor se matricule, faça o vestibular. Estou brincando. Eu tendo a possibilidade de... Está desligado o microfone, viu, Sandra? Avisaram a gente lá, o vermelhinho. O seu Celso perguntou se esse material vai estar disponível. Eu tenho uma questãozinha legal para tratar, mas eu disponibilizo depois. Eu só vou dar uma acurada no material, e o que eu puder disponibilizar, eu deixo com o pastor, se puder, ou põe no grupo da igreja, ou na IBD, por aí vai. No telefone o tempo todo, a Laura fazendo crochê. Eu tive que perder alguns minutos do meu jantar tentando explicar para as mães por que ela não estava no telefone junto. Parecia, assim, uma coisa absurda. Quando deveria ser o contrário. Fazer crochê no jantar também não é uma coisa muito interessante, mas, assim, não estava no telefone. Muito mais interessante que o celular. Não tinha. Isso, Débora, isso que a Débora levantou, o que deveria ser regra virou exceção e vice-versa, nessa lida de crianças com o celular. E a grande dificuldade que nós, que temos essa preservação das nossas crianças, temos, é de explicar para as nossas crianças por que todo mundo tem e elas não têm. É o velho todo mundo faz e eu não posso fazer. E é claro que uma resposta muito ignorante seria, você não é todo mundo. A gente não vai mais responder isso hoje em dia. Mas a gente vai explicar os benefícios de não ter, mas até ali pareado com os malefícios de ter. Mas tem sido muito difícil. E um avanço, gente, que gerou muito debate, muito controverso e tal, que infelizmente hoje no Brasil, se a gente for definir o banco da nossa igreja, vai gerar debates controversos, foi quando as escolas estavam trabalhando ali as questões conceituais de educação, de evitar o uso do celular para ensino infantil, fundamental e médio. Isso gerou muito debate, mas acima do debate prevaleceu-se o bom senso de tira o celular das escolas, ou permita em determinados períodos de tempo. Senão, a Laura também na escola dela, no intervalo, ela não ia ter criança para conversar e para brincar. Eu tive a oportunidade de ter um treinamento com o Tadeu sobre a inteligência artificial. E uma coisa eu descobri, você consegue lá pôr com os dados bem colocados, sai um sermão às vezes melhor do que você prega. E na hora, eu estava fazendo junto com o pastor Maurício, ele falou uma coisa que marcou a minha vida, e na hora eu percebi isso. Ele falou, isso aí está muito bonito, mas onde está a ação do Espírito Santo? Segundo, eu tive a oportunidade de fazer umas pesquisas, né, e achar absurdo. Quem não conhece o assunto e prepara um estudo, um sermão, pode falar a maior besteira. E eu já posso falar para você que, algumas vezes, mesmo não só aqui ou fora, alguém pregando, falar coisa, eu ia para casa, eu comento até às vezes com a Ana, certo? E falar, pô, isso daí não é bíblico. E isso é pesquisa e não é. Quer dizer, provavelmente foi através da inteligência artificial. Então, é um perigo muito grande de perder aquela oportunidade de você orar, de você pesquisar, de ler a Bíblia, porque já vem pronto. E o Tadeu estava lá. Eu pedi um sermão simples, em Gênesis 12. Eu preguei para eles.
bonita. A pessoa falou, está pronto, preguei. As 3 partes lendo e falando, pondo emoção. Eu falei, mas não, esse não sou eu. Né? E o seu irmão. Então, o perigo é deixar fora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu quero só falar isso. Eu pesquisei um nome na internet de uma pessoa que é reformada, que fez provavelmente esse curso que você fez, que ela convida só os reformados para falar, famosa na televisão. E eu comecei a ver, queria saber se ela era casada ou não, uma pessoa jovem, muito ativa e muito crente, né? E aí veio toda a explicação dela, é fulano disso, nasceu em tal lugar. Inclusive, essa Rebeca, estava escrito lá, é casada com Isaac, inclusive filho de Abraão, não tinha nada a ver. Se alguém não tem um conhecimento, ou às vezes o próprio Deus não está orientando, vai falar abobrinha aí na frente. Verdade. E às vezes de estar informando, vai estar desinformando a gente. É um cuidado. Eu não estou jogando fora, não. Porque eu consulto, aprendi lá, estou consultando para alguns dados, mas você tem que ter muito esperto e estar por dentro, para você não cair nessa daí. A gente tem que ter a convicção que é uma ferramenta. A inteligência natural foi nos dada por Deus. Obrigado, viu, Tadeu? Você me ajudou muito. Eu quero ainda mais. A inteligência natural foi nos dada por Deus. A inteligência artificial é uma ferramenta que advém da inteligência natural. A inteligência artificial, ela nunca vai orar com você, nem por você. E essa é a questão espiritual. Então, é uma ferramenta que, em momento e em hipótese alguma, deve substituir a sua ação. Eu fiz uma pesquisa também, numa aula de História do Jornalismo, e dentro da minha entrega, da entrega que foi feita pela IA, tinha uma informação incorreta, que eu sabia ali da primeira curso formal de jornalismo no Brasil. Eu bati o olho e falei, não é esse. Não é esse lugar, não é essa universidade, não é esse ano. Mas se eu me baseasse 100% aquilo e aquilo substituísse um conhecimento de buscar, de historiador, de pesquisar, de ler num livro, eu teria formado gente com informação errada aí. Tadeu? Só para complementar o que o Hamilton falou e você também falou, tudo que a gente usa de ferramenta é para o bem e para o mal, né? Tanto que a inteligência artificial está sendo usada para fazer vídeos, né, que põe a pessoa e não é a pessoa. Mas o primeiro mandamento que eu falo nas aulas, né, que vocês receberam, é verifique se aquilo é verdade. Porque aquilo que você falou, você coloca lá um psicólogo, como se eu fosse um psicólogo, a Bárbara. Ele vai colocar como se fosse a Bárbara falando, mas será que aquilo que está lá escrito é verdade? Porque é um banco de dados, né? Banco de dados que tem um monte de coisa escrita que não necessariamente é verdade. Quando o Mito falou do negócio do Corinthians, né? Falei, o Mito, verifica se isso é Corinthians mesmo, né? Não é só porque ele escreveu que está correto. Então, o primeiro mandamento é, se você não sabe a resposta que ele vai te dar, então não pergunte, porque ele pode falar mentira. Tá? Exatamente. Gente, é ferramenta. A furadeira foi usada como uma ferramenta para trocar aqui a tela de projeção de lugar. A ferramenta na mão do meu filho de 7 anos é uma arma. Fred, quando você Bárbara. falou da aceleração de 2 vezes, né, o quanto a gente, vendo vídeos, ouvindo áudio no WhatsApp, a gente tem mesmo esse recurso, né, de acelerar, a vida da gente é corrida. E o quanto a gente tem levado isso para a nossa vida, para as nossas emoções, na superficialidade das nossas relações com o outro. Né? Então, quantas vezes a gente encontra com o outro, pergunta, oi, tudo bem? E já segue, a gente não para ouvir, a gente não tem interesse. Então, isso que sirva de alerta para a gente também, para a gente tentar desacelerar e ir a fundo mesmo nas relações, porque é isso que fica. Né? E o quanto é importante essa troca, né? De deixar o outro, deixar na gente as marcas dele. Quanto isso faz falta nesses dias. A Bárbara já deu um spoiler aí da palestra do dia 31, hein? Venham. É isso. E aí até uma experiência pessoal. Às vezes ouvindo, no dia a dia, você vai ouvir uma pregação de um pastor, uma aula de um professor, e aí depois você tem a oportunidade de assistir pessoalmente esse pastor ou esse professor. Eu ouvia muito uma aula de um professor específico da Univap, pegava as aulas digitais e ouvia no vezes 2, ou quando eu estava ocupado fazendo outra coisa, eu ouvia no vezes 1,5, para me concentrar. Olha a loucura que a gente está fritando no nosso cérebro. Ouvia no 1,5 e fazia o que eu tinha que fazer. E aí um dia eu fui assistir presencialmente a aula dele. E o meu primeiro pensamento foi, nossa, como ele fala devagar. Que chato. Era o meu costume de ouvir no vezes 1,5, no vezes 2. Fechamos?
pergunta? Mais alguém? Legal. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe a gente na lida com esse trem aqui. Estão perguntando se já podem pegar o celular. Já podem ver o celular.